Olá, amigos do canal Resenha Forense e também do site Encontros Acadêmicos. Aqui é o professor Marcelo Pichori da Silveira. Quarta aula do nosso pequeno grupo de estudos, ou melhor, do nosso pequeno curso de Filosofia do Direito. Hoje a gente fala da filosofia especulativa e da filosofia prática. Além disso, a gente vai tratar um pouquinho da lógica aqui, tá? Vamos lá, filosofia especulativa e filosofia prática. É notório que a filosofia pode ser dividida em partes especiais. Além da própria filosofia do direito, nós temos a filosofia da arte, a filosofia da ciência, a filosofia da linguagem, com a semiótica, por exemplo, etc, etc. Antes de avançar, um aviso. O link para o material, aqui embaixo, o PDF no academia.edu do canal Resenha Forense e no site também do Encontros Acadêmicos, quando eles lançarem essa nota de aula. Mas voltando então. Uma divisão é mais frequente e até mais clássica, vocês vão encontrar isso por aí, né? De um lado, letra A, nós temos a filosofia especulativa ou teórica, e de outro lado, letra B, nós temos a filosofia prática. A primeira, né, ou seja, a filosofia especulativa ou teórica, é a atividade filosófica teórica. E a segunda, né, a filosofia prática, seria a atividade filosófica prática. Eu sei que parece redundante, mas é importante salientar esses pontos. O Mário Ferreira dos Santos fala, literalmente, né, uma fala mesmo de aula, que felizmente se encontra na internet, da diferença, né, entre a especulativa e a prática, num link que está aí no caderno. É só clicar e aí vocês podem acessar. É aqui no YouTube mesmo, né, o Mário Ferreira dos Santos, ele próprio falando da diferença entre a filosofia especulativa ou teorética, como ele gosta de colocar, e a filosofia prática. Para explicar a divisão com outras palavras, nós podemos chamar a filosofia especulativa, ou teorética, ou teórica, de filosofia com uma parte objetiva, né? E quando eu falo parte objetiva, não quer dizer que ele é mais objetivo. Não, é que dentro de uma proposta gnoseológica, é uma filosofia que parte do objeto do estudo, ou seja, do objeto cognoscível. Bem observados os possíveis objetos de estudo, nós veremos que um objeto é ou não suscetível de interferência da nossa vontade. Ou é um objeto de estudo que o homem pode alterar com a sua inteligência, com a sua vontade, ou é um objeto que o homem não pode alterar. Um químico, quando estudar a densidade das matérias, não poderá alterar a ordem existente entre a massa e o volume de um determinado material, segundo um certo parâmetro de pressão e de temperatura. Nesse tipo de estudo, o químico não passa de um observador, um especulador. Lembrando que especular, né, o verbo especular, veio do latim speculare, de specus, que significa espelho, justamente, né? O químico não tem a possibilidade de alterar a densidade da matéria, ele só pode observá-la, não é? O químico, do exemplo que eu acabei de dar, até poderá ter uma imagem deficitária do universo, né? Os seus sentidos são imperfeitos, seus instrumentos de estudo são imperfeitos também. O que está fora do químico, que é o sujeito cognoscente do nosso exemplo, é impossível de ser alterado, sendo uma ordem lógico-objetiva e pré-determinada, não é? A realidade em si posta. A ciência, despreocupada em alterar a ordem física do universo, não poderá alterá-la, ou melhor, não poderá alterá-lo se não conhecê-lo. Esse tipo de ciência é justamente especulativo ou teórico. Eis a filosofia especulativa, pelo menos num nível mais abstrato, não é? Entretanto, nem sempre a ordem dos objetos é uma ordem insuscetível de transformação ou predeterminação, não é? Por isso, fala-se na filosofia prática como uma filosofia com uma parte subjetiva, que leva em conta as cargas do sujeito cognoscente. Quando vislumbramos a sociedade, notamos que há uma ordem de relação que varia no tempo e no espaço. É uma ordem contingente, variável, sujeita às consequências de nossa inteligência e da nossa vontade. É uma ordem própria dos atos humanos. Tal ordem é suscetível de modificação, de transformação por interferência dos homens. Constitui, portanto, o objeto das ciências práticas e também, no nível de abstração maior, da filosofia prática. O Mário Ferreira dos Santos, citando-o mais uma vez, dizia, aliás, que a filosofia prática se preocuparia com a dramaticidade humana, abrangendo, por exemplo, a religião, não é?
Este ponto de vista objetivo é subdividido, assim, em filosofia teórica e em filosofia prática. Filosofia teórica seria, só para exemplificar, a metafísica, a qual consiste na busca da essência do ser, nas razões últimas do ser, tudo sem a pretensão de alterar, modificar ou introduzir algo de novo nessa própria realidade observada. E é exemplo de filosofia prática a ética, preocupada que está em estudar a ordem dos atos e da vontade. Também serve de exemplo de filosofia prática a estética, que estuda a ordem dos atos de sensibilidade lato sensu. A filosofia prática abrange duas ordens principais de estudo. Ou melhor, de estudos, né? Abrange duas ordens principais de estudos, no plural. Ou estuda o dever em sua universalidade, o que nós podemos chamar de moral, ou estuda formas particulares de dever. E aí nós teríamos a filosofia do direito propriamente dita. Não sem razão, aliás, Giorgio Del Vecchio, grande italiano filósofo do direito, propunha uma divisão da ética em moral e em direito. Então a ética lato sensu seria dividida em moral e em direito. A rigor, nós podemos afirmar que a filosofia é didaticamente dividida em três partes. É claro que não se esgota nisso, mas didaticamente nós temos a lógica, a filosofia especulativa e a filosofia prática. A lógica se subdivide em lógica formal, ou lógica menor, e em lógica material, ou lógica maior. Segundo Roberto Patrus Mundin, a lógica formal estuda as formas do pensamento no que estas tenham de geral e de comum. A lógica material é o conjunto de regras que devemos seguir para ordenar bem a matéria dos atos de inteligência, a fim de obter um conhecimento verdadeiramente científico que nos permita chegar à verdade. É também chamada metodologia. A filosofia especulativa abrange, de um lado, as filosofias da natureza, como a psicologia e a cosmologia, e de outro, a metafísica. A metafísica, por sua vez, lida, por exemplo, com a crítica, com a ontologia e com a teologia. Isso só por exemplo. Por fim, a filosofia prática trata da estética e da moral lato sensu. Aí eu fiz um esquema gráfico bastante didático no nosso caderno, onde nós temos o seguinte, ó. Eu coloco assim, filosofia lato sensu, né? Tá num campo aqui. Aí eu abro uma chave, tá vendo ali, ó? Dentro de toda a filosofia nós temos, primeiro, a lógica, em segundo lugar, a filosofia especulativa e em terceiro lugar, a filosofia prática. Dentro da lógica, nós temos a lógica formal ou menor e a lógica material ou maior. Na lógica formal ou menor, estuda-se o ente lógico sob viés da coerência formal. Na lógica material ou maior, estuda-se o ente lógico sob o viés da verdade. No segundo item da filosofia lato sensu, nós temos a filosofia especulativa. E ela se subdivide também, ó, em filosofias da natureza, o que abrange, por exemplo, a psicologia e a cosmologia, e em metafísica, o que abrange crítica, ontologia, teologia, etc. E, finalmente, no terceiro item dessa tábua de matérias, nós temos a filosofia prática, que se divide em estética e em moral lato sensu, estando o direito dentro da moral lato sensu. Mas há autores que propõem estruturas divisórias diversas, tá? Benedetto Croce, já citado aqui anteriormente, divide a filosofia prática em ética, de um lado, e em economia, de outro, né? Ou seja, o direito estaria dentro da economia, né? Marxista que ele era, ele enxergava o direito dentro da economia. Aliás, a filosofia marxista faz do direito justamente um trecho pequeno da própria economia. Essa bifurcação entre filosofia prática e filosofia especulativa me remete ao aviso do primeiro encontro aqui do nosso pequeno grupo de estudos, ou melhor, do nosso pequeno curso de filosofia do direito. A filosofia poderá ser especulativa ou prática conforme a carga de a priori recaia sobre o sujeito cognoscente ou sobre o objeto em cognição. Se o filósofo ou cientista, que é o sujeito cognoscente, se coloca em face do universo para apreender o ser e conhecer, teremos ciências ou filosofias especulativas. Se, no entanto, o filósofo ou cientista se coloca diante da realidade externa, pouco importando se esta realidade é predeterminada ou variável, com a intenção que extrapole o saber, isto é, chegando ao agir, então nós teremos ciências ou filosofias práticas e, portanto, filosofia
prática. Neste viés, pode-se afirmar que a lógica não pode ser uma filosofia prática, por ser somente especulativa. É por isso que eu coloquei a lógica separada, não é? Como fazem os autores. A lógica tem em vista o puro conhecer, mas pode ser que a lógica tenha ou não fins práticos. Só que isso não importa tanto aqui na nossa divisão. O fato é que a lógica tem em vista um puro conhecimento, um puro saber. É, portanto, especulativa. O leque fica aberto, não é? Cada um de vocês pode, entre aspas, optar uma dessas classificações filosóficas. Poderão preferir o objeto em detrimento do sujeito, poderão igualmente preferir o sujeito preterindo o objeto. No entanto, no campo do direito, me parece que a escolha não é capaz de retirá-lo do âmbito da filosofia prática. Um jurista não quer estudar o direito apenas por estar preocupado com o que é o direito, né? Apenas com uma questão gnoseológica. O jurista estuda o direito tendo em vista a conduta humana. O jurista não estuda apenas a lei no seu sentido lógico, mas também no seu valor de imperativo, na sua expressão de comando, de dever. O direito é, portanto, uma ciência prática. A filosofia do direito, naturalmente, acaba sendo uma parte da filosofia prática que tem por objeto o estudo crítico do direito. É simples assim. Um culturalista, como Miguel Reale, propõe um criticismo ontognoseológico. Num texto que escrevi com Jonathan de Castro e Silva e Lúcio Delfino, lá no Conjur, nós escrevemos o seguinte: pode-se dizer que em íntima relação dialética com o sujeito cognoscente, que exerce um papel ativo nesse processo, existem diferentes tipos de objetos cognoscíveis, quais sejam objetos naturais, físico-químicos e psíquicos, objetos ideais, valores e objetos culturais. Originam-se da dicotomia entre ser, ou seja, objetos naturais e ideais, e dever ser, valores, e do ser enquanto dever ser, que são os objetos culturais, né, dentro da proposta de Miguel Reale. Os conservadores, geralmente, são mais apegados à filosofia especulativa. O Olavo de Carvalho, só para exemplificar, propõe uma filosofia desapegada de qualquer prescrição deôntica. Numa série de aulas intitulada Ser e Conhecer, ele afirmou que a ideia por trás daquelas lições é a da total redução da gnoseologia à ontologia, justamente. Eliminando-se o preliminar crítico, a crença de que primeiro é necessário criar uma teoria do conhecimento, para depois, com base nela, chegar, se possível, a uma ontologia. Os escolásticos, a partir de Aristóteles, defenderam que o objeto tem em si multiplicidade de formas simultâneas. Para dar um exemplo, uma galinha, por exemplo, eu sei que o exemplo é pitoresco, mas ele é didático. Tá? É óbvio que a filosofia não é o exemplo da galinha, um exemplo tolo como esse, mas o exemplo tem o mérito de ser didático. Tá? Vamos lá. Uma galinha, por exemplo, imagine a galinha como um objeto cognoscível. Mas, Marcelo, uma galinha? Para dar um exemplo. Para você deixar isso sério, você pode pensar na norma, no direito, na arte, nas artes, na sexualidade, na relação do que você tem com o corpo e assim por diante, não é? Mas vamos lá, uma galinha, por exemplo, tem forma espacial de galinha, ou seja, ela ocupa o espaço físico como galinha, digamos assim, e no outro plano tem a forma visível de galinha. Então você enxerga a galinha como galinha é, não é? A forma visível não é a mesma coisa que a forma espacial, embora estejam aproximadas. A galinha também emite sons de galinha. E quando ingerida tem o gosto de frango. Né? É um exemplo pitoresco, mas ele é muito didático mesmo. Aí nós temos várias formas. E a síntese dessas formas, a síntese inseparável dessas formas, constitui o objeto galinha. Logo, a percepção consiste apenas na correlata leitura dessas formas variadas. Eu sei que o exemplo da galinha parece pitoresco, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que, ao final de tudo, a soma harmônica dos sentidos conduz à ideia de que tal animal é a galinha. Ela tem forma inteligível de galinha. No meio de todo esse processo, há a inteligência, a psique humana. Depois dela, há várias outras capacidades intelectivas, se é que eu posso colocar assim, que seria o apreender as várias formas articuladamente num mesmo objeto. Eis o desdobramento das faculdades nos vários sentidos, visão, tato, olfato, etc. O primeiro nível da síntese de uma filosofia especulativa é simplesmente a reunião de todos esses sentidos no objeto único, os sensus communis, fonte unitária dos vários sinais recebidos. Assim,
Aristóteles e os escolásticos viam o processo de percepção como simples processo de informação, ou seja, entrada de informação mais síntese dela. Eu acabei de citar aqui um vídeo, mais uma vez, do Olavo de Carvalho, falando das teorias da percepção na escolástica e na filosofia moderna. E vejam como vocês começam a se localizar gnoseologicamente na história da filosofia. Fica muito mais fácil entender a filosofia desse jeito. Aprofundaremos esses assuntos posteriormente. Esse é um exemplo. Um outro tópico no caderno, eu acho que é o último, não, é o penúltimo de hoje, é assim, é um contraponto, né? Ciências especulativas de um lado e ciências normativas de outro. Depois de diferenciarmos a filosofia prática da filosofia especulativa, acabamos de fazer isso, nós devemos distinguir a ciência especulativa da ciência normativa. Se as lições anteriores, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, foram bem entendidas, não vai ser muito difícil, não haverá dificuldade nenhuma, melhor dizendo, em supor que a ciência especulativa é aquela que se limita a constatar e a verificar relações entre fenômenos e objetos, ou entre objetos. Exemplos, a física, a matemática, a química, a biologia, etc. A ciência normativa, diferentemente, é a que, pela sua própria índole, não pode se limitar a constatar e a verificar relações de objetos. Ela deve necessariamente concluir estabelecendo preceitos, impondo regras, ditando comandos. O direito, evidentemente, é ciência normativa. Não é só norma, mas não pode existir direito sem norma. Toda pesquisa científico-jurídica concluirá necessariamente estabelecendo normas de conduta, isto é, preceitos que norteiam a ação. E a omissão também, os penalistas vivem debatendo o crime omissivo, por exemplo. Na verdade, pode-se afirmar que toda a ciência é inicialmente especulativa. Entretanto, há ciências que se limitam ao campo especulativo e há outras ciências que, pela sua natureza e pelo seu objeto, não podem realizar o estudo do seu objeto sem formular juízos de valor, estabelecendo normas. É dizer, nessas ciências, a especulação se converte em normação, né? Ou seja, ciência especulativo-normativa. O direito entra justamente neste campo. Com a filosofia, ou melhor, como tudo em filosofia do direito, aqui nós temos muitas controvérsias, tá? Eu estou tentando só resumir a coisa, mas vocês vão encontrar controvérsias por aí. Há autores que pensam de maneira diferente da que eu mostrei aqui, a exemplo de Pedro Lessa. Para o Pedro Lessa, não existem ciências normativas. O que nós chamamos aqui de ciências normativas seriam, para o Pedro Lessa, ciências especulativas, sempre. O que eu mostrei aqui como sendo ciência normativa é designado por Pedro Lessa como arte. Nessa peculiar ótica do Pedro Lessa, as dogmáticas jurídicas não seriam ciências, mas artes, ou explicações de artes. Não haveria, por exemplo, ciência processual ou ciência civil. Haveria arte processual ou arte civil. Vejam um trecho aqui de um texto do Miguel Reale justamente sobre o Pedro Lessa. Nada julga ele mais indiscutível e fecundo que o indutivismo de Mill, com a discriminação entre a ciência, fundada em processos indutivos, e a arte, elaborada segundo interferências dedutivas, a partir dos princípios e leis postos pela primeira. Fiel a essa distinção, recusa Pedro Lessa categorias científicas à jurisprudência. Eu vou colocar no singular, eu acho que eu copiei errado. Recusa Pedro Lessa categoria científica à jurisprudência, tal como é tradicionalmente entendida, ou seja, como conjunto de processos interpretativos de textos legais e ordenação sistemática de institutos. Não seria mais do que uma arte, e menos do que isso a explanação de uma arte. A tal espécie de estudo é que, no seu entender, deve ser reservada a denominação de dogmática jurídica. Último item da aula de hoje, uma perguntinha, né? Qual é a relação entre a ciência normativa e a ciência prática? A ciência normativa e a ciência prática, à primeira vista, elas somadas podem parecer expressões sinônimas, né? Mas não há essa sinonímia, melhor dizendo, né? Acentuando corretamente a palavra. Na verdade, toda ciência prática é normativa,
mas a recíproca não é verdadeira. Então toda ciência prática é normativa, mas nem toda ciência normativa é prática. A lógica, por exemplo, é uma ciência normativa, mas não é uma ciência prática. Por outro lado, as ciências práticas, como a moral e o próprio direito, são ciências necessariamente normativas. Alguém poderá questionar, mas Marcelo, existe alguma ciência que não tem aplicação prática? A matemática não tem aplicação prática? A física não está repleta de aplicações práticas? É preciso diferenciar bem uma coisa da outra, tá? Quando eu afirmo aqui que existem ciências normativas, eu não quero dizer que as ciências especulativas não sejam suscetíveis de aplicação prática. A aplicação prática das ciências especulativas tem uma denominação clara, é a técnica, isto é, o conjunto de preceitos e de processos para um fim utilitário e particular. Logo, as ciências se desmembram, como falei, em primeiro, ciência especulativa e segundo, ou melhor, em primeiro, ciência normativa e em segundo, ciência especulativa. Ao lado delas, nós temos a técnica e há também a técnica jurídica, inconfundível com a ciência do direito. Eu encerro aqui o quarto encontro, volto ao quinto encontro, que eu intitulei De Volta aos Temas Capitais da Filosofia do Direito. É isso, pessoal. Hoje eu estava bem gripado, foi difícil gravar essa aula, mas eu quero dar uma tocada forte aqui no pequeno curso de Filosofia do Direito, para não demorar muito para terminar, não. Até mais, pessoal. Abraços!